Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas para mais uma reunião pública. Que possamos, Senhor, nesta noite, termos uma reunião tranquila, de paz, de harmonia. Vamos ler a nossa página do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 90. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo um com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Maria Santíssima, para que Ele nos ilumine, nos abençoe e abra os nossos caminhos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, Maria Santíssima, nossa Mãe, obrigada por mais esta oportunidade de trabalho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de acordar todos os dias. Abençoa, Senhor Deus, todo o nosso planeta neste momento pelo qual estamos passando. Abençoe nossos irmãos encarnados e desencarnados e principalmente, Senhor, os nossos irmãos suicidas. Abençoa nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, nossos irmãos presidiários, todos aqueles, Senhor, que necessitam de Ti, mesmo aqueles que dizem que não precisam, esses são os que mais precisam da Tua luz e do Teu amor. Assim, amado Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga presente em cada canto do nosso lar e em todo o nosso planeta, pedimos, Senhor, para darmos início à reunião de hoje com muita paz, muita bênção e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, a nossa irmã Solange, né? Boa noite, Sala Chico. Nesta noite de segunda-feira, por um contratempo com a nossa irmã Solange, que não poderá realizar a exposição da noite, eu estou aqui com a incumbência de substituí-la para realizar o estudo desta noite com todos vocês. Então, o tema da noite é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, não creias em todos os espíritos. E é um tema muito pertinente, né? Mais uma vez, em relação à nossa realidade, ao momento que nós estamos vivendo atualmente. Porque dentro do Evangelho, esse tema, ele aborda não só questões dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados. Então, é um tema para nossa reflexão de uma maneira bem intensa, de uma maneira bem abrangente, né? Está totalmente relacionado, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos de Cristo, guiado pelas suas instruções de amor ao próximo, de caridade, de atenção o tamanho de nossa responsabilidade, não só a nós mesmos, mas em relação aos outros. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao estudo dessa noite com o alerta de São João, que abre esse tópico no item 6 do Evangelho. São João, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, coloca o seguinte: não creias em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm levantado no mundo. São João, ele solta um alerta há mais de 2000 anos a respeito da necessidade do homem, dos indivíduos,
estarem atentos àqueles que usam o nome de Deus em vão, que usam o nome de Deus para conquistar seguidores, para criar pessoas que o defendam, sem necessariamente cultivar e praticar aqueles ensinamentos que eles verbalizam, né? Então eles, através de uma retórica bonita, eles conquistam as pessoas, evocando o nome de Deus, usando argumentos que teoricamente pareceriam corretos, mas que não condizem com a prática que eles executam. Então, São João, há mais de 2000 anos, já chama a nossa atenção sobre isso. E em relação à doutrina espírita, mais precisamente em relação aos fenômenos espíritas, não abonam os falsos cristos e os falsos profetas, mas pelo contrário, a doutrina ela vai criticar, ela vai combater esses falsos cristos e esses falsos profetas, sejam eles através de comunicações dos fenômenos mediúnicos, sejam eles através de médiums, sejam eles através de expositores espíritas, porque eles não são donos da verdade, isso a gente deve lembrar. Os expositores espíritas, aqueles que divulgam a doutrina espírita, também são humanos. E muitas pessoas caem na tentação de colocar suas opiniões pessoais em detrimento das opiniões dos espíritos que costumam enviar comunicações a ele, contradizendo inclusive aquilo que esses espíritos, que podem já ter nos presenteado, né, com diversas obras, esses médiuns, sob essa tutela de uma segurança, de uma confiança que já se tem nele, ele coloca a sua opinião pessoal como se fosse uma opinião da doutrina espírita, como se representasse a opinião da doutrina espírita. Então nós temos que saber diferenciar isso, porque a doutrina espírita deve combater os falsos cristos e os falsos profetas. Porque o espiritismo, ele nos permite a explicação certa de certas ordens de fenômenos incompreendidos até o presente momento. Então, dessa forma, ele vai destruir o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aquelas explicações que estavam relacionadas a fenômenos mágicos, extraordinários, a doutrina espírita vai dizer, olha, isso acontece por um motivo. Ela tem as causas relacionadas às leis naturais e que podem estar relacionadas à comunicabilidade dos espíritos. Porque se compreende que o espiritismo não faz milagres, muito pelo contrário. Ele vai revelar as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Através de quê? Através da ciência revelando as leis do mundo natural. Elas se complementam. Por isso que a gente tem esse viés científico muito forte na doutrina espírita. Essa preocupação com a explicação dos fenômenos baseados nas leis naturais. Aquilo que a ciência explica, aquilo que a ciência pode comprovar. Então, a doutrina espírita ela não vai explicar, olha, é assim porque Deus quis. Os fenômenos mediúnicos acontecem não porque Deus quis dessa maneira. Os fenômenos mediúnicos acontecem porque existem leis naturais que permitem isso. Existe magnetismo, existem diversas leis que regem e que explicam a realização daquilo que se normatizou considerar como milagres. Então, compreender que essas leis da natureza e essas leis que regem as relações entre o mundo corpóreo e espiritual são leis da natureza. Então, ela vai trabalhar isso pesquisando os fenômenos que muitas vezes ela vai desvendar esses mistérios. Como foi possível Jesus fazer a multiplicação dos pães? Como foi possível Jesus transformar a água em vinho? Como é possível fazer a materialização de certos objetos, o médium em um lugar, e conseguir materializar objetos de outros lugares? Então, isso não há uma explicação mágica para esses fenômenos. Existe uma explicação que obedece às leis naturais. Isso a gente estuda de uma forma detida também no livro dos médiuns, quando vai explicar esses fenômenos mediúnicos. Porque a doutrina espírita,
através desse estudo, dessa sua base científica, ela vai poder dissipar todas essas dúvidas, né? Nesse sentido, através dessas ferramentas que a doutrina espírita possui, baseadas no apego e no apreço à verdade, originada do estudo e compreensão das leis naturais, das leis que regem a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, das leis que regem a natureza, os falsos profetas podem ser revelados. E eles foram revelados também por Jesus. São João nos deu esse alerta, mas Jesus nos chamou a atenção para os homens que exploram os fenômenos em proveito próprio. Então, o médium pode ter esta habilidade de conseguir, através do auxílio da espiritualidade, promover, desenvolver determinados tipos de fenômenos, mas que esses médiuns vão tirar proveito próprio desses fenômenos. E Jesus nos coloca sobre isso ser uma característica dos falsos profetas. E outra coisa que a gente falou lá no comecinho da exposição, que os atos desses falsos profetas não correspondem aos seus conselhos, não correspondem aos conselhos deles próprios, bem como não vão estar de acordo com os ensinamentos de Cristo. Eles vão falar sobre Cristo, vão usar Deus e Jesus em seus discursos, mas as suas atitudes, além de não irem de acordo com aquilo que eles falam, contrariam os ensinamentos de Jesus, contrariam as leis de Deus. E isso é fundamental. Nós temos que estar muito atentos, usando o nosso senso crítico, usando o conhecimento da doutrina, usando o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para que nós saibamos discernir quando uma pessoa tem o discurso diferente da prática. Isso é muito fundamental. Então, além dessas características dos falsos profetas, há uma característica seguinte, que as atitudes desses falsos profetas são guiadas pelos fenômenos. São os fenômenos que conquistam. Então, eles vão fazer questão de exibir esses fenômenos e que sua visibilidade e que seu discurso esteja apoiado nesses fenômenos, porque são eles que essa coisa extraordinária chama a atenção, conquista as pessoas e as atitudes dele vão estar girando em torno desses fenômenos. Então, o espiritismo, através da codificação, ele apresenta nesse estudo da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, chama atenção também para a existência de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que atuam através do médium. Então, associado talvez a esse médium que esteja tomado pelo orgulho, que esteja tomado pela vaidade, chegam esses espíritos pseudo-sábios que conquistam a confiança desses médiums e trabalham com esse discurso que também não condiz com a prática, apesar dele se denominar, ele pode ir lá assinar como Santo Agostinho, assinar como São João. E assim, quando a gente analisa o discurso desse espírito, a gente vai encontrar minúcias que vão dar a entender que ele não é um espírito elevado. Então, às vezes são pequenos detalhes, pequenas palavras. Assim, quando vem um conselho que a gente sabe que contraria as leis de Cristo, a gente deve começar a suspeitar dessa comunicação e da intenção desse espírito. Porque às vezes a gente, através de coisas simples, tipo, olha, de fato, usando palavras muito bonitas, né? Porque esses enganadores, esses hipócritas são muito inteligentes também. A gente não deve achar que eles não utilizariam uma linguagem erudita, eloquente para contrariar. Porque isso é uma das características dos pseudo-sábios encarnados e desencarnados. Então, eles se preocuparem com esse discurso, né? Dizer, olha, dentre todas essas coisas, a pessoa cometeu algum ato equivocado, você deve como se diz, você deve
fazer a mesma coisa com essa pessoa, através de uma linguagem mais bonita, né? A palavra me fugiu agora nesse momento, mas você deve fazer com aquela pessoa a mesma coisa que ela te fez. Isso condiz com os ensinamentos de Jesus? São questionamentos que a gente deve fazer de forma constante. O que está sendo dito condiz com os ensinamentos de Jesus? E essas características desses falsos profetas facilitam que essas pessoas ganhem a confiança das pessoas, porque eles dão nomes de pessoas respeitáveis, eles vão semear a desunião, eles vão impelir os grupos ao isolamento, vamos nos afastar do movimento espírita, vamos criar dúvidas. Não estou dizendo que a gente deve abaixar a cabeça sobre tudo, mas insistir em que há alguma coisa errada e você ficar naquela dúvidazinha, será que tem mesmo? E é avaliar-se o que está acontecendo, usar o seu senso crítico, buscar sempre a elevação, os bons pensamentos para atrair sempre os bons espíritos para perto de você, para que nós não nos afastemos do ideal. Porque a união é importante dentro de qualquer movimento para que haja uma compreensão, a disseminação da informação mais precisa, mais detalhada. Então isso é muito importante. Então eles vão incentivar esse isolamento para enfraquecer o movimento. Então as teorias desses espíritos não passam pelo crivo da razão e da lógica. Então assim, quando a gente, por mais que pareça racional, por mais que pareça lógico, em algum momento vão entrar em contradição. E nessa contradição vai ser uma contradição não só que vai ferir as leis da natureza, como podem também e vão ferir também as leis de Cristo, as leis de Deus. E um exemplo interessante é a questão do silogismo, que parece uma máxima que tem uma cadeia de operação racional, mas que a sentença final é uma mentira. E isso é uma característica muito comum dos pseudo-sábios, só que as pessoas geralmente acreditam nessa sentença final dos pseudo-sábios. O que é mais ou menos isso? Existe um silogismo que é muito famoso, que fala assim, olha, existem biscoitos feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão. Qual é a sentença? O mar é um biscoitão. Por quê? Existem biscoitos feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal. Então, o mar é um biscoitão. É uma brincadeira que eu estou fazendo agora, mas para ilustrar o quanto que o encadeamento de um pensamento lógico pode produzir uma sentença que pode ser lógica, que pode ser racional, mas que é falsa. E é fundamental o quê? Conhecimento e senso crítico para nós combatermos essas informações. Então, a gente deve estar sempre submetendo essas questões a esse senso crítico, porque são essas questões que agradam as massas. São essas questões de fácil discernimento, de fácil digestão que conquistam as pessoas. Porque muitas vezes esses discursos desses falsos profetas, eles falam sobre questões que são muito sensíveis de forma demagógica, de forma muito entusiasta, mas demagógica, que vai ferir os ensinamentos de Cristo, mas vai agradar o orgulho e a vaidade de cada um de nós. E não tem nada mais atual do que isso que a gente está vivendo. E a gente vai falar um pouquinho disso no encerramento. Então, as teorias desses falsos profetas devem causar, as teorias de uma forma geral devem causar desconfiança e se deduzir que elas fazem parte desse grupo desses falsos profetas quando elas têm caráter de misticismo, quando elas prescrevem cerimônias e atos extravagantes, vão repelir sem condescendência todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Isso não, tudo que prega a separação e o insulamento, a gente deve desconfiar, porque não existe, nós somos seres sociais, é importante vivermos em sociedade para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Isso é um capítulo do Livro dos Espíritos, sobre a vida em sociedade, a importância da vida em sociedade para o desenvolvimento do espírito. Então, aquilo que prega o distanciamento e o isolamento contrariam essas leis e a gente deve desconfiar. E outra coisa, para a gente experimentar se esses espíritos são
tem boas intenções, o Espiritismo nos permite várias formas de experimentar, apontando os caracteres pelos quais a gente reconhece os bons espíritos, que são caracteres sempre morais e não materiais. Quando a gente deve julgar sempre esses espíritos pela qualidade de suas obras. O que esses indivíduos fizeram de bom? O que esses espíritos nos aconselharam de bom? Então, a qualidade de suas obras é fundamental, que nós possamos avaliar a qualidade dessas obras, que nós possamos avaliar o quanto que essas obras elas são condizentes com os ensinamentos de amor de Jesus Cristo, porque é o amor, o princípio da caridade, da justiça, que se fazem e se devem fazer presentes constantemente. Então, tudo aquilo que prega violência, tudo aquilo que prega injúria, a gente deve se afastar, porque tudo que prega violência, tudo que a falta de caridade, quando eu falo falta de caridade, é não perceber o quanto que é importante o isolamento social, por exemplo. A gente deve entender o que a ciência nos orienta nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, para que nós possamos cumprir com o nosso papel de caridade com o próximo. Então, se contraria as leis da ciência, que já apontou a importância de uma série de movimentos, o uso de máscaras bem vedadas, o distanciamento social, a higiene das mãos, a ventilação dos ambientes. Então, se a ciência está apontando que essas são soluções fundamentais para o controle de um vírus, se você não pratica, o que nós estamos fazendo? É uma coisa que nós devemos refletir. Porque isso, nós faltamos com amor ao próximo. E quem divulga informações que contrariam aquilo que a ciência comprovou como verdadeiro está contribuindo para o agravamento de uma situação que está levando milhares de pessoas à morte. A gente deve refletir. Por mais que pareça adequado, porque condiz com aquilo que eu acredito, será que é adequado mesmo? É uma reflexão que nos cabe. Então, entre todos, nos deve causar, deve ser uma obrigação de nossa parte, sabermos distinguir os falsos profetas, sabermos distinguir os espíritos que precisam de evolução. Então, nós podemos, para que nós não nos tornemos falsos profetas, que a partir do momento em que nós acreditamos nos falsos profetas, nós compartilhamos as informações dos falsos profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados, nós estamos nos tornando também falsos profetas. Olha a nossa responsabilidade. E é um exercício que a gente deve reconhecer também, que é muito difícil, porque quando a gente divulga, compartilha determinadas informações, é porque a gente se identifica com aquilo que está dizendo. E essa identificação é a identificação do nosso indivíduo, da nossa individualidade, ou daquilo que representa o que nós acreditamos. Porque nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos na doutrina espírita, mas nós, através de nossas atitudes, muitas vezes contrariamos os ensinamentos de Cristo e as orientações doutrinárias. Então, quando eu compartilho certas informações que estão contrariando os ensinamentos doutrinários, que estão contrariando os ensinamentos de Cristo, eu estou apegado ao quê? À vaidade, ao orgulho, ao nosso instinto de vingança, ao nosso instinto de violência. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E por isso, esses discursos que falam sobre vingança, esses discursos que teoricamente que contrariam as leis da ciência, porque não é fácil fazer o certo. O correto, muitas vezes, é mais doloroso, mas é o necessário para que a gente consiga o bem maior. E nessa busca pelo bem maior, nós devemos combater as nossas más inclinações. É nossa tarefa, é nossa obrigação não nos tornarmos falsos profetas. É obrigação do espírita, é obrigação do cristão combater os falsos profetas. Aquele que usa o nome de Deus em vão, que significa utilizar as palavras de Jesus, utilizar as leis de Deus contra o próximo,
é um falso profeta e nós devemos combatê-lo. Aquele que diz bandido bom e bandido morto, está ensinando o conhecimento de Cristo? Quando eu assino embaixo dessa sentença, bandido bom e bandido morto, eu estou seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus nos ensinou o poder da regeneração, o poder daquela pessoa a pessoa a palavra sumiu da minha cabeça. Quando a pessoa ela se arrepende, a palavra arrependimento desapareceu da minha cabeça. Jesus nos ensinou o poder do arrependimento. O quanto que é importante nós virmos para esse mundo para progredirmos. São ensinamentos de Jesus. Como eu estou dando oportunidade para o outro progredir se eu quero que ele morra? Como que eu estou dando oportunidade do outro progredir se eu não acredito naquilo que a ciência orienta? Como que eu estou dando oportunidade de eu mesma progredir quando eu não creio nisso? Saibamos analisar os discursos. Porque quando um discurso contraria as leis de Deus, quando o discurso contraria os ensinamentos de Cristo, nós devemos nos afastar deles. É nosso dever como cristão. É nosso dever como espíritas. Nós como espíritas, nós como cristãos, porque todo espírita é cristão, nós devemos combater essas ideias que são atrativas, que são envolventes, mas que nos aproximam dos nossos instintos primitivos e nos distanciam de Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Estamos chegando a mais um final, né, de uma reunião de estudo da Sala Chico Xavier, a reunião, né, de exposição virtual, né, e agradecemos a presença da nossa irmã Solange, que se dedicou, que fez um trabalho, que veio nos apresentar, e agradecemos por sua presença. Muito obrigado, minhas irmãs. E agora vamos fazer a nossa prece final, né? dando graças a Deus por estarmos aqui presentes, pela presença de Deus em nossa casa, né? E rogando a todos os espíritos, amigos, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, aos nossos mentores particulares, né? A presença, o acompanhamento, a direção. E nesse momento, meu Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Aonde nessa noite ouvimos, né, essa palestra, essa exposição, que tanto nos tocou, que tanto nos deu subsídios para continuarmos, para nos educarmos, né, para alimentar a nossa fé, né, a nossa persistência no caminhar no bem. E nesse momento também, Senhor, lhe pedimos por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram ouvindo, vendo essa palestra. Que o Teu amor, que a Tua luz possa tocar cada casa, cada indivíduo, Senhor, cada coração. Que todos possam receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor, Senhor, né? Que cada um possa receber o que necessita, Senhor. Uma palavra amiga, né? Um remédio, uma expressão de amparo, de amor, que todos possam, nesse momento, receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor. E pedimos também, Senhor, por todos os irmãos que sofrem, por todos os irmãos que nesse momento se encontram em dificuldades, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leprosários, asilos, orfanatos, nossos irmãos que estão nas prisões, né? Que todos possam, nesse momento, Senhor, receber a visita de um amigo espiritual que possa ampará-lo, que possa auxiliá-lo em sua dificuldade. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja, graças a Deus. Obrigado por tudo, Senhor.